Capítulo 14 Ensinando a favor da verdade. Subtítulo 4 A tua função na expiação. 1. Quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação, pois ao proclamá-la nele, fazes com que seja tua e verás o que buscaste. Não verás o símbolo da inculpabilidade do teu irmão brilhando dentro dele, enquanto ainda acreditares que não está lá. A sua inculpabilidade é a tua expiação. Dá isso a ele e verás a verdade do que reconheceste. No entanto, a verdade é oferecida para ser primeiro recebida, assim como Deus a deu primeiro a seu Filho. O primeiro no tempo nada significa, mas o primeiro na eternidade é Deus, o Pai, que é ao mesmo tempo primeiro e único. Além do primeiro, não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada a não ser o primeiro. 2. Tu, que pertences à primeira causa, criado por ele como ele mesmo e parte dele, és mais do que apenas sem culpa. O estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual o que não está presente foi removido da mente desordenada que pensava que estivesse. Esse estado, e somente esse, tu tens que atingir com Deus ao teu lado. Pois, até que o faças, ainda pensarás que estás separado dele. Talvez possa sentir a sua presença ao teu lado, mas não podes ter o conhecimento de ser um com ele. Isso não pode ser ensinado. O aprendizado aplica-se apenas à condição em que isso acontece por si mesmo. 3. Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti e, portanto, estiveres em graça diante do teu Pai, ele dar-se-á a ti como sempre fez. Dar-se é tudo o que ele conhece, e assim é todo o conhecimento. Pois o que ele não conhece não pode ser, e, portanto, não pode ser dado. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em sua mente sem perdão. A expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam. Na Terra, essa é a tua única função, e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Vais te sentir culpado até que aprendas isso, pois, em última instância, seja qual for a forma que tome, a tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus com toda a tua mente. É possível escapares dessa culpa, falhando em cumprir a tua função aqui? 4. Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito, antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Deus não rompe barreiras e nem as construiu. Quando tu as libera, elas se vão. Deus não falhará, nem nunca falhou em coisa alguma. Decide que Deus está certo e tu estás errado a teu próprio respeito. Ele te criou a partir de si mesmo, mas ainda dentro de si. Ele conhece o que tu és. Lembra-te de que não há segundo para ele. Não pode haver, portanto, ninguém que não tenha a sua santidade, nem ninguém que não seja digno do seu amor perfeito.
Não falhes em tua função de amar em um lugar sem amor, feito de trevas e engano, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos. Não falhes para consigo mesmo, mas em vez disso, oferece a Deus a ti mesmo e o seu Filho irrepreensível. Por essa pequena dádiva de apreciação pelo seu amor, o próprio Deus trocará a sua dádiva pela sua. 5. Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembra-te de que te decidiste contra a tua função no céu, e então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres, em reconhecimento de que tu não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? Deixa todas as decisões para aqueles que fala por Deus e pela tua função, conforme Ele a conhece. Assim, Ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Desiste dessa tentativa frenética e insana que te rouba a alegria de viver com o teu Deus e Pai e de despertar com contentamento para o seu amor e santidade que se unem com a verdade em ti, fazendo com que sejas um com Ele. 6. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como o respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesses sendo carregado por um calmo atalho no verão. Só a tua própria volição parece fazer com que a decisão seja difícil. O Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Ele sabe. E Ele vai te dizer e depois vai fazer por ti. Tu que estás cansado, acharás que isso é mais repousante do que o sono. Pois podes levar contigo a tua culpa quando dormes, mas não podes trazê-la a isso. 7. A não ser que sejas sem culpa, não podes conhecer a Deus, cuja vontade é que tu o conheças. Por conseguinte, tens que ser sem culpa. Entretanto, se não aceitas as condições necessárias para conhecê-lo, tu o terás negado e não o terás reconhecido, embora ele esteja em tudo à tua volta. Ele não pode ser conhecido sem seu Filho, cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo. Aceitar o seu Filho como culpado é uma negação tão completa do Pai que o conhecimento é varrido do reconhecimento na própria mente na qual o próprio Deus o colocou. Se quisesses apenas escutar e aprender o quanto isso é impossível, não lhe concedas atributos que tu compreendes. Tu não o fizeste, e qualquer coisa que compreendas não faz parte dele. 8. A tua tarefa não é fazer a realidade. Ele está aqui sem a tua participação em fazê-la, mas não sem ti. Tu que tens tentado jogar fora a ti mesmo e que desvalorizaste tão pouco e que valorizaste tão pouco a Deus, ouve-me falar por Ele e por ti. Não podes compreender o quanto o teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua experiência do mundo que te ajude a compreender isso. Não há nada na terra que possas comparar a isso, e nada do que jamais sentiste a parte dele se parece com isso nem de leve.
não podes sequer dar uma bênção em perfeita gentileza. Podes conhecer aquele que dá para sempre e que nada conhece exceto dar? 9. As crianças do céu vivem na luz da bênção do seu Pai, porque têm o conhecimento de que são sem pecado. A expiação foi estabelecida como um meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a têm negado e assim negaram o céu e a si próprias. A expiação ensina-te a verdadeira condição do Filho de Deus. Ela não te ensina o que tu és, nem o que é o teu Pai. O Espírito Santo, que se lembra disso por ti, meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. A sua memória é a tua, e se te lembras do que tens feito, não estás te lembrando de nada. A lembrança da realidade está nele, e, portanto, está em ti. 10. Os que não têm culpa e os culpados são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente. Cada um percebe o outro como a si próprio, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só Ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente Ele conhece o que Deus é. Tudo mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi. Comunicação com Deus é vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma.